E aí, mais uma live da Palavra que Alimenta. Hoje a gente vai falar a respeito do texto que deu origem ao post de hoje, que fica em Jeremias capítulo 23. Vou discorrer aqui um pouquinho mais a respeito desse texto, a respeito desse tema. Beleza? Caso vocês escutem um forrozinho de fundo aqui, tem um vizinho que fez aniversário esses dias, o pessoal tá animado ali, então talvez tenha um pouquinho de som aí de fundo, tá? Mas da minha parte, vamos que vamos. Isso não me atrapalha, não. Eu só peço desculpas também pelas fungadas. Elas vão ser constantes. Mas nada vai impedir aqui que a palavra seja ministrada, né? Gostaria de falar com vocês sobre esse tema, porque eu vejo que é um tema preocupante. O que acontece? As pessoas, elas têm contato com aquilo que ministros da palavra de Deus dizem e abraçam aquilo como se aquela fosse uma verdade absoluta. A verdade é que em alguns casos sim, isso é verdade, mas em outros casos não. A gente vê muitas pessoas, até mesmo bem intencionadas, falando coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus para as pessoas. Como foi dito no post de hoje, olha só, vou inclusive ler o texto que dá tema para isso. Inclusive eu vou não só ler o versículo, mas todo o contexto. Eu vou ler desde o versículo 15 até o versículo 22 de Jeremias 23, tá bom? Que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eu lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles ensinam vaidades, falam das visões do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: Nenhum mal virá sobre vós. Quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu ou ouviu a palavra do Senhor? Quem esteve atento à palavra e a ouviu? Saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os seus pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Se, porém, estivessem presentes no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras a meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Eu vejo nos dias de hoje, tanto em relação a posts no Instagram, tem Instagrams que são focados em dizer: tome sua posse disso, tome posse daquilo, essa semana vai acontecer uma novidade, semana que vem as coisas vão fluir, você vai receber uma boa notícia. E isso não se estende, aliás, isso não se limita apenas ao Instagram, mas se estende para outras plataformas como o Facebook, como status de WhatsApp e até mesmo pregações dentro das igrejas. É muito comum a gente ter contato com mensagens que massageiam o ego do homem, ainda que o homem esteja completamente torto em relação à palavra de Deus, à vontade de Deus. Será que uma palavra como receba posse da sua vitória ou essa semana você vai receber uma boa notícia serve para todo mundo que está lendo aquele texto? Será que todas as pessoas realmente vão tomar posse de alguma coisa naquela semana? Será que essas pessoas que estão recebendo uma boa notícia, recebendo uma boa profecia, que na verdade não é boa profecia, eu chamo isso de pensamento positivo. Quando você tem uma expectativa sobre algo e você diz que esse algo vai acontecer, isso não é necessariamente fé. Isso pode ser pensamento positivo. E quer saber de uma coisa? Deus responde à fé, Ele não responde a pensamentos positivos. Porque a fé tem a ver com que aquilo que Ele prometeu, com aquilo que Ele tem com base na palavra dEle. Aquilo que não está baseado na palavra de Deus, você não usa a fé para conseguir. Muitas das vezes as pessoas usam o seu pensamento positivo. E eu fico preocupado porque tem muitas pessoas que estão totalmente afastadas de Deus, estão completamente mergulhadas no lodo do pecado e recebem uma profecia boa como se Deus
achasse tudo bem diante de tudo aquilo que está acontecendo. E a graça de fato nos dá essa possibilidade de não ser, do chão não cessar e a gente cair no inferno. É ela que nos sustém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é uma verdade. Mas saiba de uma coisa, se você é essa pessoa que precisa e sabe, quem está num caminho que não é o caminho mais plano que se pode viver, sabe daquilo que tem que fazer, daquilo que tem que mudar, daquilo que precisa se aperfeiçoar, dos pensamentos que precisa vencer, do olhar que precisa converter. A pessoa sabe que não é perfeita e que precisa mudar, precisa avançar, precisa se parecer mais com Jesus. E por isso, eu tenho, como foi dito no post, eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu vou repetir, apenas ecoar aquilo que João Batista e Jesus Cristo disse para aquelas pessoas daquela época. Eles não disseram tome posse da sua vitória, eles disseram arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Será que a gente não tem mais nada para se arrepender e tudo que a gente tem que fazer agora é colher os frutos daquilo que a gente merece de Deus? Não seríamos nós, pecadores, falhos e totalmente necessitados da misericórdia e graça de Deus? Porque se você não for essa pessoa, provavelmente ou você é perfeito ou você está tendo uma visão deturpada de si mesmo. E pode ser que se você achar que é perfeito, a segunda opção é a mais cabível para você. Porque só quem é perfeito é Jesus Cristo. Eu sou totalmente imperfeito. Eu estou aqui falando com vocês e eu sou uma pessoa que preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso me apegar a palavra de Deus, eu preciso... Olha só, eu estava pensando a respeito disso ontem, uma frase queimou no meu coração. E a frase é a seguinte: que se apeguem os meus joelhos ao chão e os meus olhos às escrituras, até que eu me pareça menos comigo mesmo e mais com Jesus Cristo. Eu acho que isso é muito mais cabível do que chegar para alguém aqui e dizer tome posse da sua vitória. Porque você, pela sua fé, pela sua comunhão com Deus, você vai alcançar a sua vitória. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no versículo 32, que se Deus deu todas as coisas por nós, se Ele deu o seu Filho por nós, como Ele não vai dar para nós todas as coisas? O que é impossível para Deus? O que seria caro para Deus? O que seria dificultoso de se fazer nas mãos do Todo-Poderoso? A Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. A Bíblia diz que ninguém pode se esconder de Deus, que Deus enche os céus e a terra. Esse é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso que abre mar, que derruba gigante com uma pedrinha através do seu servo. Nada é impossível para Ele. Então, se você precisa de uma vitória, se você precisa de uma libertação, de um milagre, seja lá o que for, saiba que Deus pode fazê-lo. Mas mais do que isso, entenda que você é um pecador que merece a condenação eterna. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que as nossas justiças perante Deus são como trapos de imundícia. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que você faz de melhor não serve nem para limpar o vidro de Deus. Compreende? Aquilo que a gente faz de bom não serve para nada, não agrega a Deus. Aquilo que a gente faz de positivo não agrega valor a Deus. Tanto é que aquilo que nós fazemos de negativo também não tira o amor dele por nós. Só que ser amado por Deus é uma coisa, agradá-lo é outra. Eu não preciso fazer nada para ser amado por Deus. Eu já sou. Por quê? Porque em Cristo eu fui feito filho. Se você crê em Cristo, se você já confessou Ele como seu Salvador, saiba que você já entrou na família de Deus. Você já é um irmão do irmão mais velho chamado Jesus Cristo. E portanto você é amado. Não por causa do seu mérito, mas por causa do mérito de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele olha com o filtro de Cristo. Porque foi Ele quem morreu por você na cruz do Calvário. Mas saiba de uma coisa, ser amado por Deus é uma coisa, agradá-lo é outra. E a gente tem que se aplicar a agradar o nosso Pai. A gente tem que fazer aquilo que é agradável a Ele. E o primeiro passo para que você venha a agradar a Deus é, primeiramente, você se arrepender daquilo que você fez, daquilo que você faz e daquilo que você pode fazer, porque se Ele é santo e você é pecador e você está apegado ao pecado, você tem um desafio pela frente e Jesus está disposto a te ajudar nesse processo. Você precisa vencer a sua natureza caída.
Você já nasceu com essa natureza caída. Você não precisou fazer nada. Ah, mas eu não quero estar debaixo de Adão. Adão foi quem pecou. Eu não quero estar debaixo dessa condenação de Adão. Simples. Se você quer isso, provavelmente a única coisa que você precisa fazer é não pecar. Só que se você peca, você já está vivendo a condenação de Adão. E só em Cristo você tem a libertação dessa natureza. E é em Cristo que você alcança essa vitória. Então tome posse dessa vitória. É a partir desse arrependimento de pecados, a partir desse reconhecimento que você é falho, você é pecador, você precisa de Cristo, a partir daí as coisas vão fluir. Você vai buscar agora, passando desse processo, quando você entende que você precisa se arrepender, buscar um novo nascimento. Você precisa nascer de novo. A Bíblia chama isso de justamente novo nascimento em João capítulo 3. Jesus dizendo para Nicodemos que é necessário que ele nascesse da água e do Espírito. Sabe quando você nasce de novo? É quando você tem nojo do pecado que você cometia antes. Se você é uma pessoa adúltera, você vai ter nojo de adultério. Você vai correr do adultério. Ainda que a sua carne queira, você vai fugir, correr e ter nojo disso. Esse é um belo sinal para você saber que você é uma pessoa nascida de novo. Você não só é arrependido dos pecados que você já cometeu, mas você tem sede de se parecer com Jesus. Sede de ter uma natureza que agrade a Deus. E quando a gente olha para Cristo nas Escrituras, a gente vê por 2 vezes Deus falando dele o seguinte: eis o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, esse é meu filho amado, esse é o meu padrão de qualidade, é isso que eu gosto nos homens, ele é a expressão do que eu sou, ele é a plenitude da divindade de Deus. Então observem ele, escutem ele, obedeçam a ele, sejam como ele. A partir daí eu vou passar a agradar a Deus buscando ser como Cristo, sendo um discípulo de Cristo. Porque o mundo está cheio de evangélico. Não seja somente um evangélico, seja um discípulo de Cristo. Porque um evangélico não necessariamente tem suas responsabilidades com o evangelho. Infelizmente, esse termo evangélico é muito pobre perante aqueles que carregam essa descrição. Mas alguém que é discípulo não pode fugir das responsabilidades de ser como mestre. E se você é um discípulo de Cristo, você tem que se esforçar para ser como Ele. E o primeiro passo é você negar a si mesmo. O segundo é você tomar a sua cruz. E o segundo é você segui-lo, ser como Ele, seguir as pegadas dele, pisar nos passos dele. Isso é muito importante, e que em nós haja um espírito de súplica, que a gente ore, que a gente busque não só quando a gente tem problemas. Porque é muito fácil a gente dobrar os nossos joelhos quando o bicho está pegando, quando aquela conta chega, quando o marido está dando problema em casa, quando as coisas estão indo de mal a pior na empresa e assim por diante. Mas é muito mais difícil a gente ter um compromisso com Deus no dia a dia, quando tudo está indo bem. Então que você possa se entregar a Ele em oração, que em espírito de súplica você venha a ter sede de Jesus. Sabe, eu percebi, eu não estou aqui me gabando de forma alguma, mas o que eu vou contar aqui para você é para te inspirar, para que você busque também. Mas eu percebi o dia que eu nasci de novo, quando eu estava chorando em oração, com saudades de Jesus, com saudades do céu. Sabe o que é você ter um sentimento de saudade por alguém que você nunca viu fisicamente? Você ter sede de um lugar que você nunca esteve pessoalmente, e você chorar de saudade, e você dizer isso com o coração em lágrimas, é quando você percebe que você nasceu de novo. E isso só pode ser fruto da graça de Deus. Nós não merecemos isso, e Jesus trabalhou por isso. A gente só precisa buscar para que isso abunde em nossas vidas. Então, é isso que eu desejo para você, e eu quero fazer uma oração junto com você agora para que a gente venha a viver essa realidade. E mais do que simplesmente ouvir os falsos profetas dos dias de hoje, que dizem: tome posse disso, tome posse daquilo, dê dízimo e seja rico, faça um sacrifício e leve seu sacrifício para o altar e Deus vai honrar você e você vai ter o triplo, o quíntuplo. Ao invés de ouvir esses caras, que a gente escute Jesus, que a gente escute o eco da voz de João Batista, aquela pregação de arrependimento. E que a gente venha orar nessa hora para que nós venhamos a ser verdadeiros discípulos, mais do que simplesmente
evangélicos nos dias de hoje. Amém? Deus amado e querido, nós oramos ao Senhor juntos, nós vamos até o Teu trono de majestade e de glória, confiados na graça do Senhor, para pedir, Senhor amado, aos Teus pés em espírito, que o Senhor venha a fazer de nós verdadeiros discípulos de Cristo. Nós estamos cansados dessas palavras que massageiam o ego do homem, que dizem que o homem está certo, que o homem vai ser abençoado, que o homem vai receber vitória, quando na verdade o homem está caminhando a passos largos para a perdição, rumo à porta larga, rumo a caminhos que o levarão à queda, à total depravação e, por consequência, à condenação eterna. Nós entendemos, Pai Santo, que a obra que o Senhor tem nas nossas vidas é diária. A gente precisa estar diariamente conectado ao Senhor, ligado ao Senhor, para que a gente de fato venha a ter um arrependimento profundo dos nossos pecados. Negar-se a si mesmo não é a respeito de um dia levantar a mão e fazer uma oração confessando Jesus como Salvador, mas é a respeito de todos os dias se arrepender de seus pecados e buscar se parecer com Cristo em cada ação, em cada momento, em cada coisa que nós fazemos, pois para isso nós fomos chamados e predestinados, porque a Tua palavra nos diz: porque os que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, se nós fomos chamados para sermos conformes à imagem de seu Filho, se o Senhor nos chamou a isso, se o Senhor nos predestinou a isso, é bem verdade que isso não é impossível e que o Senhor viabiliza isso por meio do Teu Espírito. Então que assim o Senhor faça, Pai Santo. Coloque em nós uma sede de dobrar os nossos joelhos, de se manter dobrados até que nós sejamos verdadeiros cristãos, que nós paremos de sermos hipócritas, que nós paremos de mentir, que nós paremos de profanar o nome do Senhor em nossas ações, pois nós não queremos ser crentes de domingo, nós não queremos ser crentes de quarta-feira, de sexta-feira, nós queremos ser cristãos de segunda a segunda, queremos nos parecer com Cristo, queremos honrar o Teu santo nome, queremos ser parecidos com o Filho amado em quem o Senhor tem prazer, queremos honrar e Te agradar e Te bendizer com a nossa vida, Pai Santo. Nós queremos estar encharcados com a Tua palavra e que as pessoas olhem para nós como verdadeiras cartas vivas, da qual as pessoas nos leem e enxergam o Evangelho em nós. E isso não é possível sem uma vida de oração, isso não é possível sem arrependimento de pecados, isso não é possível sem uma entrega profunda dos nossos corações diante do Teu altar, Pai Santo. Então que o Senhor nos avive, que o Senhor nos abible, que nós tenhamos sede da Tua palavra, sede da Tua presença, sede de diariamente estar conectado ao Teu coração, Pai Santo. E nós sabemos que isso é completamente necessário para que nós venhamos a ter uma vida completamente alinhada à Tua vontade, pois nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e os que Te amam, aqueles que seguem a Ti, que servem ao Senhor e que proclamam a glória do Senhor, naturalmente passam por situações boas, passam por situações ruins, mas todas elas contribuem para o bem, que é se parecer um pouquinho mais com Cristo. Então, se nós olharmos para trás amanhã e vermos que nós somos mais parecidos com Cristo do que antes, sabemos que estamos no caminho correto, o caminho de arrependimento de pecados, de alinhamento à palavra do Senhor. Assim, Pai Santo, mais do que abençoados, nós queremos ser salvos, queremos estar completamente salvos, e sabemos que isso não depende da nossa obra, não depende dos nossos atos, depende da obra de Cristo. Mas se as nossas obras não refletem as obras de Cristo, isso nos mostra que nós não somos salvos, e nós não queremos correr esse risco, queremos caminhar rumo à porta estreita, Pai Santo. E sabemos que para que nós passemos pela porta estreita, nós precisamos deixar as bagagens do pecado, as bagagens do velho homem. Que o Senhor nos prive de ser como antes. Não queremos mais ser como antes. A Tua palavra nos diz que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E as coisas velhas já passaram, o velho homem já passou, a velha mulher já passou, e tudo se fez novo. Que assim seja, Senhor amado, sobre as nossas vidas, que nós sejamos a imagem e semelhança daquele que o Senhor chamou de Filho amado. Que assim seja para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que nós tenhamos essa sede de Ti, que nós
terminando essa live, que nós dobremos os nossos joelhos, que nós busquemos ao Senhor incessantemente, pois a Tua palavra nos diz que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. E é bem verdade, Pai, que muitas das vezes, 99,9% do tempo, nós não amamos o Senhor sobre todas as coisas. Muitas das vezes, quando nós dobramos os joelhos, só sabemos pedir coisas para o Senhor. Não buscamos o Senhor por aquilo que o Senhor é, nós buscamos por aquilo que o Senhor pode oferecer. Isso já é um pecado em si mesmo. Nós não amamos o próximo a si mesmo, pois muitas vezes nós temos mais vontade de agradar a nós mesmos do que ao outro. Uma prova disso é que nós oramos muito mais do que para nós e se esquecemos do outro. E nem oramos pelo outro. Mas a Tua palavra nos diz que se nós não cuidamos dos nossos familiares, das pessoas próximas a nós, nós somos piores do que os incrédulos. Nós negamos a fé. Por isso, Pai Santo, queremos refletir em nossas vidas o amor em primeiro lugar ao Senhor. Toma, Senhor, sobre as nossas vidas o Teu lugar, o Teu primeiro lugar, Pai Santo, o topo, pois é o único lugar que o Senhor merece em nossas vidas. E que mais que isso, nós venhamos não só Te amar sobre todas as coisas, mas venhamos também a amar os nossos irmãos com os nossos recursos, com a nossa vida, com os nossos esforços, com as nossas palavras, com o nosso intelecto, Pai Santo. Temos sede disso e por isso nós buscamos. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor direcione a vida dessas pessoas que aqui estão, que o Senhor acalme o coração delas diante das necessidades que elas têm, que o Senhor abençoe elas em espírito, abençoe elas em espiritualidade, derrama sobre elas um espírito de oração, de sede, de busca pela palavra, pela Tua presença, Pai. Nós temos sede disso e assim nós queremos proceder. Então ajuda-nos nesse processo, Pai, pois disso nós precisamos. Abençoa-nos nessa tarefa em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Tomem posse dessas palavras, porque essas palavras são dignas de ser tomadas posse. Porque é isso que nós precisamos fazer, ser como Jesus. E precisamos negar o velho homem. Então, que você peça ajuda a Jesus nesse processo e que você venha ser uma pessoa nascida de novo. Porque isso é mais importante do que você simplesmente ouvir um falso profeta e tomar posse do que ele está dizendo. Amém? Guarde essas palavras no seu coração. Eu oro nessa hora para que Deus encontre espaço no seu coração. Que essa semente não seja uma semente que você recebe, mas deixa à beira do caminho e vem a ave, pega essa semente e leva embora. Eu não quero que essa semente plantada hoje no seu coração seja como a semente que caiu às pedras, que não tinha raiz e logo se secou. Eu não quero que essa semente seja como uma semente que caiu em meio aos espinhos, que os espinhos crescendo abafaram aquela semente, abafaram aquela planta e ela se tornou infrutífera. Mas eu oro para que você seja como a semente que caiu na terra boa. Eu creio que aqui existem pessoas que são terras boas. E essas terras boas vão receber essa semente com alegria e vão produzir para 100, para 70, para 60 e para 30. Perceba que o mínimo é 30. Você tem que frutificar de alguma forma com as palavras que você escuta. Então seja edificado por isso, seja abençoado por isso. Espero que uma sede de orar tenha entrado no seu coração, que você coloque isso em prática para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu vou fechar essa live aqui, vou começar outra e a gente conversa mais, tá bom? Então eu vou fechar essa aqui e já volto. E para você que está vendo o vídeo no YouTube, que você seja grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém?